quero agradecer aqui a Deus, né, pela oportunidade de estar compartilhando algo, né, da parte dele. Agradecer a Jaqueline, a postura dela, o posicionamento dela diante do Senhor, porque a minha sogra, ela veio aqui para o Rio de Janeiro, ela não era daqui, quem não conhece. E através do Ministério da Melhor Idade, que estava bem menor, né? A minha sogra, ela teve encontro com Deus, ela caminhou mais próximo do Senhor e está aqui. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus pelo ministério. E ter a sogra junto é um privilégio. Tá bom? Eu sou o Guto, da Michele, né? Tá lá Carlos Augusto, Michele do Guto, né? E aqui na igreja a gente... nós somos co-líderes, né? Como a Jaqueline falou, do Ministério de Intercessão, junto com o pastor Léo, né? O Senhor trouxe, né? Nos aproximou, uniu propósitos, né? O Senhor colocou no nosso coração algo, e quando a gente foi falar com o pastor Léo, o Senhor impulsionou aquilo. Então, né, o Senhor fala com a gente, e aí a gente, na obediência, em outro momento, a gente compartilha como é que foi, que a gente se apresentou literalmente para o pastor Léo, né? E para a intercessão. Isso aí foi no ano passado. E porque Deus é bom, né? E a gente tem a oportunidade da gente estar aqui se relacionando uns com os outros. Isso é um privilégio, e o Senhor nos chama a gente estar assim, né? Em comunhão, né? Compartilhando com aqueles que não conhecem a verdade, com aqueles que não conhecem, né, a mensagem da cruz. O Senhor nos chama, né? Às vezes é a nossa atitude, às vezes é a nossa postura que vai fazer a diferença na vida daquele colega, daquele vizinho, daquele familiar. E aí, muitas vezes, aquele que não... às vezes você já convidou para vir à igreja, já convidou para vir à célula e não veio. Mas no momento vai falar assim: eu reconheço que tem um homem ou uma mulher de Deus. E aí, os caminhos do Senhor, aí é pelo Espírito. Então, e esse é o relacionamento uns com os outros. Mas eu queria trazer uma mensagem que é do relacionamento com Deus, né? O Senhor nos chama a um relacionamento com Ele. E eu vou ler um texto que está lá em Cantares, no capítulo 2 de Cantares. Quem quiser, a partir do versículo 15. Esse texto me tocou muito o coração, né, no que diz respeito ao relacionamento com Deus. E quando a gente tem um encontro com Deus, o Senhor nos chama a ter um relacionamento com Ele. Então, o livro, né, de Cantares, escrito por Salomão, ele traz, né, conta, né, a história de um relacionamento entre um casal. E é uma alegoria, é uma figura do nosso relacionamento, do relacionamento da noiva com o noivo, que é Cristo. Então, muitos ministérios de família, né, Ministério de Família usa, né, traz uma visão de Cantares para o relacionamento conjugal. Amém. É isso. Mas também é uma figura do relacionamento com Cristo, do caminhar com Cristo, da igreja como noiva e Cristo como o noivo. Então, Cantares 2,
Não cheguei aqui, não. Cantares 2, a partir do versículo 15. Peguem as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. O meu amado é meu e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Antes que rompa o dia e fujam as sombras, volte, meu amado. Venha correndo como gamo, ou filho das gazelas, sobre os montes de Beter. Então, que o Senhor revele a nós a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. E esse relacionamento com Deus, eu queria trazer uma reflexão em cima desse texto, e eu vou abordar 3 pontos, né? O primeiro deles é sobre o relacionamento com Deus, que quando a gente se relaciona com Deus, esse relacionamento te faz desejar o que Ele deseja e não desejar o que Ele não deseja. Então, o nosso coração, ele se alinha com o Senhor. Então, o nosso desejo passa a ser dele, nosso querer, nosso viver passa a ser dele. E no versículo 15, está dizendo aqui, essa é uma fala da noiva, da esposa. Essa é uma fala da noiva, da esposa, e para o noivo. Então, ela fala assim: peguem as raposinhas, que devastam os vinhedos. Então, a esposa, ela se preocupa com as raposinhas que destroem a vinha. Então, isso é lindo, porque se nós somos a noiva de Cristo, então a gente precisa se preocupar. Como é que está o nosso viver, né? Como é que a gente está diante do Senhor? O Senhor nos chama a deixar algo, né? O Senhor nos chama a ir numa direção e a gente muitas vezes não está ouvindo, mas o relacionamento com Ele vai trazer essa visão, vai trazer desejo, né, de desejar o que Ele deseja e não querer o que Ele não quer. E fala aqui, porque as nossas vinhas estão em flor. Então, a preocupação de que tudo que interfere no nosso relacionamento com Deus não entre na nossa vida, né? Ela tem essa preocupação. E lá, eu vou citar uns textos aqui que tem a ver com isso. Lá em 1 Coríntios 9, 27, Paulo chega a dizer: esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado ou reprovado. Então, Paulo se esforça para isso, se esforça para agradar o noivo, se esforça para que a vida dele glorifique a Deus. Lá na primeira carta de Pedro, também, capítulo 1, também do versículo 15, a gente lê assim, pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos vocês em tudo que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então, o Senhor nos chama à santidade, a deixar para trás. Quando eu tive um encontro com Deus, eu pisei numa igreja pela primeira vez, eu digo voluntariamente, né, sem ser o casamento, a apresentação de filhos. Eu já tinha ido, mas eu aceitei o convite de ir à igreja. A partir dali, o Senhor começou a me transformar pela palavra. Então, eu recebia, o pastor falava algo, eu anotava, e depois eu ia abrir o computador, porque nem Bíblia eu tinha. Ia lá ver o que estava escrito. E aquilo começou a me transformar. E dali, Deus fez assim, algo que restituiu
todo o tempo que eu caminhei longe dele. Que ele faz isso na nossa vida, né? Então, ele restitui de uma maneira, assim, extraordinária. E nessa, a gente precisa cuidar, olhar o que o Senhor quer de nós e o que o Senhor quer que a gente deixe. Porém, o que o Senhor quer, na verdade, não é por um esforço humano. Não tem como. Então, isso aí realmente é pelo Espírito Santo. Então, lá em Filipenses 1, versículo 6, lemos assim: estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, a gente precisa desejar ser aperfeiçoado. Amém. Mas também a gente vai ser aperfeiçoado até a volta do Senhor. Então, tem coisas que o Senhor vai nos mostrar e a gente vai ser aperfeiçoado. Então, é nisso que o Senhor nos chama. Então, a gente vai ter só na glória, né? Perfeição só vai ter na glória. Mas na imperfeição, mas Deus agindo na nossa imperfeição, ali é que Ele é glorificado. Porque às vezes é a nossa reação a uma situação de impotência, uma situação que a gente não consegue. Como é que a gente está reagindo? Não está ali, mas tem uma palavra que diz que a humanidade aguarda ansiosamente, né, a manifestação dos filhos de Deus. E a manifestação dos filhos de Deus não é a perfeição. É o quê? É como que eu vou reagir. Eu quero melhorar. Mas às vezes a gente nem enxergou ainda, né? Então, no relacionamento com Deus, o Senhor vai nos fazendo mais parecidos com Ele, né? E o segundo ponto que eu queria trazer é que o relacionamento com Deus te faz reconhecer que a sua vida não é mais sua, que a sua vida pertence a Ele, a sua vida é dele. Então, lá no versículo 16 do texto que a gente estava lendo aí de Cantares 2, a gente lê assim, ó: o meu amado é meu e eu sou dele. Então, a esposa falando pro amado. Então, o reconhecimento da esposa. Não é o Senhor falando com a gente: meu filho, minha filha, você é meu, eu sou teu. Ele fala. Mas aqui representa o quê? Um reconhecimento. Deus nos chama a isso. O Espírito Santo nos convence disso. Mas é a esposa que fala. Ela fala: o meu amado é meu e eu sou dele. É um reconhecimento. Então, nós podemos dizer que o meu amado é meu e nós somos dele. Eu sou de Jesus, eu sou de Cristo. Então, a melhor coisa que a gente pode desejar. Isso é a melhor coisa que a gente pode desejar. É esse pertencimento. É desejar pertencer ao noivo. E o pertencer significa que a nossa vida não é mais nossa, a gente vive para Ele. Vive para o louvor da sua glória. E lá em Mateus 16, 25, a gente lê assim: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a achará. Então, o que a gente pode tirar daqui? Que a gente reconhece que a nossa vida não é nossa, mas a gente ganha algo muito maior, algo incomparável. Não tem comparação. E a gente não precisa olhar só para
a glória, né? Só para o que há de vir, né? Quando o Senhor voltar ou quando Ele nos recolher. É aqui. Tem algo disponível para nós aqui, disponível para a gente viver nele, que a gente vive a partir desse relacionamento. Então, nós somos sacerdócio real, né? Propriedade exclusiva de Deus. Né? Lá em 1 Pedro 2, 9 a 10, né? Na carta diz assim, ó, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Então, na época desse texto de Cantares, falava do povo de Deus, Israel. Mas por meio de Jesus, nós fomos alcançados, enxertados, temos disponível a salvação. Glória a Deus por isso. Então, a gente alcançou a misericórdia. O Senhor nos deu de graça. E isso é possível mediante o reconhecimento que nós somos dele. E que ele é nosso. É o nosso Deus. É o nosso amado. Aquele que nós ansiamos estar com ele. E esse é o terceiro ponto que eu quero trazer aqui. Que o relacionamento com Deus, ele gera em nós o desejo de estar mais perto do noivo. Então, gera em nós o desejo por estar com o amado e também ansiar pela sua volta. Então, aqui o nosso relacionamento uns com os outros e com Deus é uma prévia do que vai ser lá no céu. Porque o Senhor nos chama a um relacionamento em todo o tempo. Lá na criação já eram os três. Pai, Filho e Espírito Santo estavam lá. Não vou entrar por essa seara, mas assim, Deus é um Deus relacional. Ele nos chama a nos relacionarmos uns com os outros e com Ele. Então, uma prévia do que há de vir. Então, quando a gente se aproxima dele, começa cada vez mais a se relacionar com ele, a gente começa a desejar a sua volta ainda mais. Para mim, isso tem uma relevância muito grande, porque quando eu me converti, quando eu conheci Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu entendi que Ele era o meu Salvador e o meu Senhor. Mas eu não entendi muito bem que Ele ia voltar. Então, o Senhor às vezes nos toca de uma maneira e na caminhada Ele vai revelando algo a mais. E como nós somos aperfeiçoados até a volta de Cristo, então significa que nós não estamos perfeitamente aperfeiçoados. A Bíblia nos chama a perfeição de acordo com o que Deus nos deu. Mas a perfeição, a semelhança de Cristo, é quando ele estiver com Ele. Então, há algo a ser aperfeiçoado em cada um de nós. Paulo falou que a gente é aperfeiçoado até a volta de Cristo. Então, é isso que ele nos chama. Então, se a gente se aproxima, a gente deseja não só estar com Ele, mas deseja que Ele volte. Então, eu enxerguei, os meus olhos se abriram. E o Senhor, antes de eu me batizar, eu recebi esse entendimento. Mas esse entendimento, ele é aperfeiçoado, o nosso relacionamento com o Senhor, né? Conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor.
Isso é realmente a gente estando com Ele, a gente gastando tempo com Ele, lendo a Bíblia, orando, mas também nos relacionando uns com os outros. Porque Jesus fez isso. Então, se a gente olha para o Senhor, a gente vai querer agir como o Senhor. Então, é dessa maneira que, como eu falei no início, né? Às vezes aquele familiar que, às vezes, dá uma resposta atravessada, ou critica, ou debocha, de alguma maneira, o Senhor morreu, o Senhor Jesus morreu por ele também. E aí, quando a gente se aproxima de Deus, a gente começa a olhar para aquele que te ofende e fala assim, eu vou dar outra face. Aquele que te ofende e fala assim, eu estou aqui para o que tu precisar. Aquele que fechou a porta, aí tu não vai retribuir com o mesmo mal. Eu preciso ser aperfeiçoado em todo o tempo. Enquanto eu estiver aqui, eu preciso ser aperfeiçoado. E tem algo disponível para cada um de vocês que está aqui, para que seja aperfeiçoado. O Senhor tem, o Senhor sabe aquilo que cada um de nós precisa crescer. Não com peso, não. Porque o jugo do Senhor é suave. Então, Ele nos chama, Ele nos capacita a avançar, a crescer no Senhor. Então, quando o Senhor fala assim com a gente, né, para a gente dar outra face, eu nunca precisei passar por isso literalmente, né, mas como é que deveria ser, né? Mas fazer por menos, isso aí, às vezes a gente precisa. Mas realmente a nossa vida aqui nessa terra, se a gente viver para as coisas desse mundo, a nossa vida é vã. Não tem valor algum. Então, precisamos realmente olhar para o Senhor e falar assim, Senhor, revela mais da tua glória, revela mais do teu caráter, revela mais da tua bondade. E aí a gente fica mais... Então, e é isso que o Senhor nos chama, nos pede. Eu vou ler aqui em Apocalipse, que me veio agora. Apocalipse 21, 9, diz assim, a Nova Jerusalém é o título aqui na versão NAA. Então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo, venha, vou mostrar-lhe a noiva, a esposa do Cordeiro. Então, João teve a visão aqui da noiva e fala aqui, a esposa do Cordeiro, que é Jesus. E a gente podia trazer vários textos aqui também para poder entender que o Senhor, Ele nos chama a ser noiva. E não são várias noivas, é uma. É a igreja, vivendo em unidade, se relacionando uns com os outros, crescendo, tendo o mesmo pensar. Então, o Cordeiro é aquele que há de vir. Então, João, ele teve essa visão. Então, é um privilégio. Ele viu o Cordeiro, a esposa do Cordeiro, na visão. Então, eu vou ler aqui também no Apocalipse 22, capítulo 22, versículo
versículo 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas, diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Então, que o nosso coração esteja voltado para o Senhor, de maneira que a gente possa desejar a sua volta, possa olhar para o Senhor, sim, como nosso Salvador, sim, como nosso Senhor, mas a gente, quando olhar para Ele, a gente perceber que daqui a um pouco a gente vai estar com Ele, todos, como a igreja. Algo que a gente não consegue nem imaginar. A nossa mente é muito limitada para imaginar o que é uma comunhão perfeita da igreja com o noivo, que é Cristo. Mas a gente pode experimentar um pouquinho, cada vez que a gente se aproxima, cada vez que a gente percebe que o Senhor nos chama a calar e não falar, e aí a gente vive um pouquinho, experimenta um pouquinho daquilo. Quando a gente se move e aí alguém fala assim, poxa, Deus te colocou aqui, então a gente experimenta um pouco dessa glória que há de vir. Então a nossa vida glorifica a Deus, e as bênçãos que a gente mais pode desejar são as bênçãos eternas, que é aqueles que estão ao nosso redor, conhecer a Cristo através da nossa vida, através do nosso relacionamento, através da nossa atitude, através de uma palavra. Então, que o Senhor nos conceda, traga aos nossos corações uma visão cada vez mais aperfeiçoada de Cristo. Senhor, eu quero colocar aqui diante do Senhor, Pai, a vida de cada homem e cada mulher que veio aqui, Pai, nessa comunhão, nesse momento de louvor ao Senhor, de adoração ao Senhor, que é para isso que o Senhor nos chama, para o louvor da Tua glória. Então eu quero te pedir, Senhor, que traga cada vez mais uma revelação mais profunda de quem o Senhor é, do Teu caráter, do viver em Cristo, Pai. Mostra um pouco mais para esses homens e mulheres e para mim, diariamente, Senhor, eu te peço um pouco mais do que o Senhor quer de nós. Senhor, te pedimos que o Senhor atenda ao nosso clamor segundo as Tuas misericórdias, segundo aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Nos ajuda a não desejar aquilo que o Senhor não deseja, Pai. Nos ajuda a aprovar as coisas excelentes, Pai. Aquilo que é reprovável, Pai, nos ajuda a deixar de lado, Senhor. O Senhor conhece o nosso coração, assim como o salmista lá no Salmo 139. Senhor, que a nossa oração possa chegar ao céu, Pai. Senhor, sonda o nosso coração, vê se há em mim algo que não te agrada e conduz-nos no caminho do eterno, Pai. Por favor, Pai, para o louvor da Tua glória, Senhor. Nós temos muitas coisas no nosso coração que nós desejamos, Pai. Eu te peço que prevaleça somente aquilo que vem do Senhor, aquilo que procede de Ti, Pai, que prevaleça, cresça e seja realizado na vida de cada homem e cada mulher que está aqui, Pai, em nome de Jesus. Aquilo que não vem de Ti, Pai, se há um desejo que não é genuíno do Senhor, eu te peço, Pai,
Tira do coração de cada um, Pai, que está aqui, Pai. Por favor, Pai, o Senhor é um Deus misericordioso, nos ajuda a estar contigo diariamente, Pai. Diariamente, Pai. E eu não digo com um tempo de oração, um tempo de leitura da Bíblia. Com certeza o Senhor fala conosco nesse tempo, mas quando a gente está se relacionando com o próximo, quando a gente está tratando com o irmão, Pai, eu te peço que o Senhor se revele nesse momento nas nossas vidas, através das nossas vidas, Pai, para que a gente cresça como igreja, Pai, para a gente cresça na graça e no conhecimento do Senhor, e que a gente, sim, seja aperfeiçoado a cada dia, Pai, aperfeiçoa cada um, Pai, de nós, a cada dia, até a volta do Senhor, Pai, em nome de Jesus, e aquece os nossos corações ainda mais para entender a Tua volta, Pai, para desejar a Tua volta, Pai, para ansiar pelo noivo, aquele que vai vir, Pai, com vestes brancas, aquele que vai recolher a sua noiva, Pai, e vai ter uma comunhão perfeita na cidade santa, e nos dá a experimentar aqui, Pai, nos dá a experimentar aqui a glória disponível aqui no nosso viver, antes de estar com o Senhor na glória, há algo do Senhor disponível nesse tempo que temos aqui, Pai. Nos ensina, Pai, nos ajuda a viver isso, Pai, a desejar. Eu te peço, Pai, e te agradeço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Se você assistiu esse vídeo e foi abençoado, eu quero te dizer uma coisa muito legal. Nós temos muitos outros conteúdos que podem abençoar a sua vida. Assista mais um vídeo conosco, siga o nosso canal e desfrute de muita coisa que pode potencializar sua vida financeira, sua vida emocional, sua vida familiar, sua vida profissional, sua vida com Deus. Conte conosco, estamos juntos.